Então, este casal, que já era uma avançada idade, Deus falou com Zacarias, quando ele estava no templo ministrando ao Senhor, quando ele estava ali exercendo o ofício sacerdotal, ali no templo, nos Santos dos Santos, e foi ali aonde ele teve a visão, aonde o anjo do Senhor apareceu a ele, a saber, o anjo do Senhor Gabriel, e trouxe uma mensagem dizendo para João que a sua mulher iria dar à luz a um filho e o seu nome seria João. Pois bem, nós lemos que o povo estava preocupado, o povo estava numa expectativa, querendo saber se João era o Cristo, mas nós sabemos que João foi levantado por Deus para preparar o caminho. Isaías já havia profetizado a respeito de João, dizendo que ele ia ser a voz do que clama no deserto. Então aqui nós sabemos que Deus levantou João para uma grande missão, para preparar o caminho, para que quando Jesus viesse, ele exercesse o seu ministério na face da terra. Então aqui eu já começo aqui a entender algo de Deus, que João foi separado para uma grande obra. O nome João significa aquele que recebe graça de Deus. João era filho de um sacerdote, então sendo assim, ele deveria ser um sacerdote, mas Deus separou João para ser profeta. Deus escolheu João para ser um profeta, porque ele sabia que João seria um canal de bênção para muitas vidas, porque João seria um canal de bênção para muitas pessoas naquele tempo. Então João agora nasce, e agora João estava crescendo, e a Bíblia está escrita na palavra de Deus, no livro de Lucas, no capítulo 1 e no versículo 80, que o menino crescia e se robustecia, e João foi crescendo. João cresceu no deserto, segundo a Bíblia, segundo o que está escrito em Lucas, capítulo 1, versículo 80. João cresceu no deserto. Nós aqui começamos a entender algo muito forte da parte de Deus, porque nós sabemos que deserto fala de um lugar de preparação. Deserto fala de um lugar de preparação para uma pessoa. Então João estava sendo preparado, João estava sendo moldado, para que quando ele chegasse no momento, Deus desse um toque a ele para exercer o seu ministério. Então ali o menino estava crescendo no deserto, perto de Deus. Ele estava longe das pessoas, mas ele estava perto de Deus. E quando João chegou a uma certa idade, ele se dirige ao deserto, ele se dirige ali perto do Rio Jordão, para começar a exercer o seu ministério, para começar a batizar, para começar a pregar a palavra, a preparar o caminho para o Senhor Jesus Cristo. Então aqui nós já começamos a entender que um ser humano que é escolhido por Deus, ele não pode fugir daquilo que Deus decretou para a vida dele. Ele tem que exercer o propósito que Deus escolheu. Ele tem que exercer o propósito que Deus decretou para a vida dele. Eu lembro também de um profeta muito conhecido chamado Jonas. Jonas, Deus falou com ele para ele pregar para o povo de Nínive, e Jonas quis se afugentar. Jonas quis fugir da presença do Senhor. Ele foi para outro lugar, mas nós sabemos que Deus decretou, e quando Deus fala, está falado. Então, eu começo a entender que João estava pronto para exercer o seu ministério. E agora ele está ali próximo ao Rio Jordão. E nós sabemos que ele começa ali a batizar as pessoas que se aproximavam para ouvir a sua pregação. Eu quero que você entenda nessa noite que a pregação de João não era uma mensagem qualquer. Não era uma pregação apenas para massagear o ego das pessoas, mas João batia forte contra o pecado. João batia forte contra o pecado, porque ele foi levantado por Deus para falar a verdade, para endireitar os caminhos tortuosos, porque naquele tempo as pessoas já estavam vivendo na promiscuidade, fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Então Deus agora levanta João, e quando ele começa a batizar, é aí que o povo vai começar a chamar ele de João Batista, porque no momento em que ele começa a exercer o seu ministério, a batizar, as pessoas começam a chamar ele de João o Batista. Glória a Deus. Então João agora estava ali na margem do Rio Jordão,
para pregar a sua palavra, para anunciar o Evangelho para os cativos, para os oprimidos, para os que estão nas garras de Satanás. Nós não podemos ficar apenas de braço cruzado ou até mesmo apenas dentro da igreja. Nós temos que sair para fora para pregar para muitos que estão aí de fora, que estão precisando ouvir a palavra de Deus. E segundo a Bíblia, muitas pessoas importantes desciam para perto do Jordão para ouvir a pregação de João, porque eles reconheciam que João era o nome de Deus, ele era diferente, ele não era como os demais profetas, até a sua vestimenta era diferenciada, porque João andava vestido com uma túnica com pelo de camelo, e ele não se alimentava como as outras pessoas, mas ele comia gafanhotos e mel silvestre. Observe que o profeta, ele não anda como o mundo anda. Observe que o profeta, ele não anda como as pessoas do mundo andam. Ele é diferente, ele anda na contramão do destino, na contramão do sistema. O mundo está andando para a direita e o profeta está indo para a esquerda, porque o profeta foi levantado para falar aquilo que o Senhor lhe mandar. Então, meus irmãos, Deus levanta este homem para uma grande missão na face da terra, para preparar o caminho. E muitas pessoas achavam que ele era o Messias, que ele era o Cristo, por verem as maravilhas, por verem o seu ministério, por verem a pregação de João, porque João pregava a verdade. João pregava aquilo que Deus mandava ele pregar. Diferente de hoje, tem muitos pregadores que têm pregado mensagem para o interior, mensagem de prosperidade, mas não falam mais sobre o pecado, não pregam mais sobre o arrebatamento, não falam mais sobre o inferno, não falam mais sobre o céu. Mas Deus conta conosco nessa última hora, nesses últimos dias, para pregar a verdade, para falar aquilo que o Senhor nos manda falar. Quem quer isso, levante a mão e glorifique a Jesus. Então, queridos, João estava ali no deserto, às margens do Rio Jordão, e muitas pessoas importantes desciam, soldados, fariseus, saduceus, até mesmo os sacerdotes desciam lá para ouvir a pregação de João. E a pregação de João era dura. Você pensa que ele pregava de uma forma mansa, de uma forma eloquente, ele batia forte contra o pecado. É tanto que uma certa feita, Herodes, que estava passando por perto ali, onde João pregava, Herodes Antipas, e João, conhecendo o Espírito Santo de Deus, revelando para João que Herodes estava em pecado, porque Herodes Antipas estava cometendo adultério com a mulher de Herodes Filipe, que era irmão de Herodes Antipas, a mulher chamada Herodias. E agora João, sabendo que o Espírito Santo de Deus havia revelado para ele que ele estava no ato do adultério, ele falou para Herodes Antipas: não te é lícito tomar a mulher do teu irmão. João batia forte contra o pecado. João não estava preocupado se ele iria morrer, porque ele sabia que Deus contava com ele para falar a verdade, para pregar a verdade, para anunciar o Evangelho para as almas que estavam em trevas. Então João falava aquilo que Deus colocava na boca dele. Diferente de hoje, que as pessoas têm pregado aquilo que os que estão sentados na cadeira querem ouvir. Eu não vim aqui para falar aquilo que você quer ouvir. Eu vim aqui para pregar a mensagem que Deus colocou em meu coração. E eu creio que essa mensagem vai fazer uma mudança na tua vida. Os que vieram fracos não saíram daqui fracos, saíram daqui fortes, voando nas asas do Espírito e da revelação, pois se faz presente aqui nessa noite o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus. Se você abrir o seu coração nessa noite, o Espírito Santo de Deus vai tomar. Ele vai renovar você, e você sairá daqui pingando do azeite e da unção. Oh, glória. Pois que meus irmãos, João pregava contra o pecado. Ele dizia: raça de víboras. Glória a Jesus.
que as pessoas faziam uma fila e ia um de cada vez e João batizava. Aleluia! E João batizava. Louvado seja Deus. Mas quando ele levanta a cabeça e ele olha, ele vê um diferente. Ele olha e ele diz: não é uma raça de víbora. Ele diz: eis aí o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória! Glória a Deus. Louvado seja Deus. E veio até ele para ser batizado, para logo após receber o batismo, pregar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho do Senhor. Queridos, quando eu falo de João, eu alegro meu coração porque nós vemos aqui um exemplo de um grande homem de Deus que morreu, mas deixou seu legado, deixou a sua história. E é por isso que nós temos que aprender com ele nesta noite. Temos que guardar esta mensagem no nosso coração, porque muitos hoje têm medo de falar, de pregar a verdade, de falar aquilo que Deus manda ele falar. Por conta do medo de perder as oportunidades, queridos. Deus não conta com pessoas que têm medo. Deus está à procura de homens e mulheres que têm coragem. Que têm coragem. Deus conta com pessoas que estão dispostas a falar tudo aquilo que Ele mandar. Porque Deus nos levantou nessa terra não para fazer a vontade do homem e nem a vontade da mulher, mas para fazer a vontade do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Se você não está lá, levante a mão e glorifique esse Deus, porque Ele merece toda a honra e a glória e o louvor. Aleluia! Só o Senhor é Deus, aleluia. Então aqui nós sabemos que João Batista pregava, e quando João fala contra Herodes, que estava em pecado, que estava em adultério com a mulher do irmão dele, aquela mulher chamada Herodias ficou irada. Aquela mulher agora ficou irada contra o profeta João Batista. E ela já estava planejando, quando chegasse uma ocasião, ela iria pedir a morte do grande profeta de Deus. Só o Senhor é Deus, E aleluia. segundo a Bíblia Sagrada, uma certa feita, eles estavam ali numa festa, estavam ali em um banquete, em uma festividade. Herodes e os seus homens, os seus príncipes, os homens importantes que serviam a ele no seu palácio, e também essa mulher chamada Herodias, e a sua filha também estava ali. Glória. Eles estavam bebendo, estavam ali curtindo. E segundo a Bíblia, esta filha de Herodias estava ali dançando, e como o rei estava embriagado, ele se alegra, ele fica contente, e ele fala para aquela jovem, para a filha de Herodias: pede-me o que queres, até uma parte do meu reino que eu te darei. E segundo a Bíblia, esta jovem já estava instruída pela mãe dela, porque a mãe dela já havia planejado a morte de João Batista, o profeta de Deus. E agora o rei fala, e como ele havia falado, a palavra do rei valia muito. Depois que ele falava, não voltava mais atrás, porque a sua palavra era uma só. E os homens estavam ali de testemunha, então ele não podia mais voltar atrás na sua palavra. E segundo a Bíblia Sagrada, Herodes temia pelo profeta, porque ele sabia que João era o homem de Deus. Ele sabia que João foi levantado por Deus para pregar a palavra de Deus. Então ele ficou temeroso. E esta jovem agora pede a cabeça de João Batista no prato. Glória. E Herodes ficou ali pensando, mas ele não podia voltar atrás, porque ele já havia decretado que ele iria dar tudo aquilo que aquela jovem pedisse. E ela pediu logo a cabeça do profeta. Agora aquele rei vai ordenar para os seus soldados, para eles decapitarem João Batista. Oh, glória a Deus! Eles foram até lá à prisão, pegaram o homem de Deus e cortaram a sua cabeça. Só o Senhor é Deus, E louvado. levaram uma bandeja para aquela jovem e ela levou para a sua mãe. O que é que eu começo a entender aqui? O diabo é furioso. Quando o diabo olha para mim, quando o diabo olha para você, se ele pudesse, ele nos engoliria vivos, porque ele sabe o que Deus tem na nossa vida. Ele sabe que Deus
Continua na presença de Deus. Continua onde Deus te colocou. Continua firme na presença do Senhor. Se o Senhor te mandar falar, fale. Doa quem doer, curte o que custar. Fale aquilo que Deus mandar você falar. Porque Deus conta conosco. Deus nos escolheu nessa terra não para temer um homem, mas para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. E acredite que nessa manhã levante a mão para cima. Glorifique a Jesus Cristo. Glória. Então João perdeu a cabeça, mas o caráter ele não perdeu. Bendito seja Deus. O seu ministério agora já estava cumprido. Já estava realizado tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele preparou o caminho para o Senhor. E agora ele finda o seu ministério, finda a sua carreira profética, mas deixou o seu legado, deixou a sua marca na história como um grande homem de Deus, como um profeta que pregou a verdade, que perdeu a cabeça, mas não perdeu o caráter. Glória a Deus. Quando eu falo isso, eu tenho uma revelação muito forte da parte de Deus. O diabo está querendo manchar os crentes. O diabo está querendo manchar o seu caráter. O diabo está querendo denegrir a sua imagem. O diabo está querendo envergonhar você. E o que nós temos que fazer? Não dar lugar para ele. Está em vigilância total. Glória. Porque o diabo é sagaz. O diabo é astuto. O diabo vive 24 horas rodeando os servos de Deus. Porque se tem uma coisa que o diabo não faz é descansar. Ele não descansa porque ele é espírito e ele vive ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a que ele possa tragar. Mas nós somos servos de Deus e estão aqui os anjos do Senhor, porque segundo a palavra de Deus, os anjos do Senhor acampam ao redor dos que o temem. Quem acredita nisso, aplauda Jesus Cristo nesta noite, porque ele merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor da nossa fé. Glória a Deus. Queridos irmãos, que nessa noite. Deus, glória. Glória a Deus. Eu sinto graça de Deus aqui. Só o Senhor é Deus, louvado seja Deus. Nesta noite, abra o seu coração para o Espírito Santo de Deus. Glória. Feche os seus olhos neste momento. Vamos buscar a presença do Senhor, pois Ele quer fazer algo na sua vida, Ele quer te renovar. Mas para isso nós temos que abrir o nosso coração, temos que se entregar a Ele de corpo, alma e espírito. Oh, glória. Nesta noite, abra o seu coração. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz, nós estamos aqui na sua presença, Deus. Viemos aqui a essa congregação porque sabemos que aqui é o melhor lugar onde nós poderemos estar. Viemos aqui, ó Pai, porque precisamos todos os dias abastecer a nossa bateria espiritual. Então, ó Deus, nesta noite eu lhe peço, eu estou aqui juntamente com o servo de Deus, com a serva do Senhor, e nós já abrimos o nosso coração, e o Senhor tem total liberdade para nos tomar em sua presença, para renovar a vida deste crente, para renovar a vida dessa irmã, para pegar este crente agora e sacudir a vida dele. Então, Espírito Santo de Deus, eu lhe peço agora, renova a vida dele, renova a vida dela. Espírito Santo de Deus, derrama o teu azeite sobre este vaso agora. Espírito Santo de Deus, em nome do Pai, eu lhe peço, sopra o teu vento aí neste lugar, Espírito Santo de Deus, sopra o seu vento, vem
João Batista, que não deu medo, mas que deu coragem de pregar a verdade, de bater forte contra o pecado, contra o erro. E nessa noite eu creio pelos olhos da fé que o Senhor está derramando uma unção especial, uma unção profética sobre a tua vida, sobre o teu ministério. E a partir de hoje você irá pregar mensagem forte, mensagem poderosa, mensagem contra o pecado, mensagem de verdade, contra o juízo. E Deus irá te usar forte nessa terra. Pai, tira a frieza, meu Deus, Pai, tira o arrependimento, Deus, em nome de Jesus, meu Pai querido, meu Pai amado, convence, meu Pai, me ajuda, meu Pai, Deus de maravilha.